Parte da via metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas é interditada temporariamente para a obra. Fortes chuvas alagam ruas em Lençóis e Jacobina, na região da Chapada. Falhas no sistema fazem MEC prorrogar inscrições do FIES. Dia Mundial do Autismo, veja alguns sinais de alerta para detectar o transtorno. O governo do estado congela a tarifa do metrô de Salvador por 60 dias. Páscoa criativa, ideias deliciosas para quem não quer comprar ovo de chocolate. No esporte, Roger Machado é o novo técnico do Bahia e no Vitória, Escudeiro fica perto de acerto com o clube. É o TVE Notícias e começa agora. Boa noite. O prazo para inscrição no FIES foi prorrogado até esta sexta-feira. Milhares de universitários aprovados pelo programa estão sem poder ir à aula em universidades particulares por causa de falhas no sistema que tem impedido a conclusão do processo e a garantia da matrícula. Esta é a segunda vez que o prazo é prorrogado. O problema acontece quando os estudantes vão fechar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Neste momento, é informado que faltam dados para finalizar o cadastro. Coordenadores pedagógicos, gestores e professores de unidades escolares estaduais participaram hoje da abertura do encontro de formação continuada de profissionais de educação do estado. Enoilma é professora de matemática em um colégio estadual localizado no bairro de Plataforma. Ela dá aula para cerca de 250 alunos das mais variadas séries da escola e conta que se depara todos os dias com problemas que comprometem a aprendizagem. A gente esbarra em diversos tipos de problemas, né? Problemas de ordem interna na própria escola, de estrutura, né? De qualidade mesmo, né? Do ambiente para a gente trabalhar, mas também tem os ambientes externos que interferem muito, como a comunidade, a família, a violência. Então a gente lidar com tudo isso. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do MEC, que avalia a qualidade da educação no país, em 2017 a Bahia ficou com 3 pontos no ensino médio, 1,3 abaixo da meta para o ano, que era de 4,3. Esse foi o último levantamento feito para melhorar a qualidade da educação e fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Gestores, professores e coordenadores pedagógicos se reúnem para trocar experiências para a construção do programa de formação continuada dos profissionais da educação. O objetivo é seguir apoiando professores, coordenadores, diretores de escola, para que possamos avançar nos resultados e ter as melhorias que a gente tanto deseja. Nós queremos que esse processo de capacitação, em um bom sentido, anime todos os professores, anime todos os gestores, para que o processo de aprendizagem na Bahia se dinamize. A atividade desta semana em Salvador é a primeira de uma série com outros 10 encontros que serão realizados durante todo o mês de abril. A ideia é atingir todos os chamados territórios de identidade do estado. O próximo encontro será em Feira de Santana, na semana que vem. Por isso são chamados territórios de identidade, porque eles trazem demandas específicas. Tem a ver com a realidade econômica, tem a ver com o meio em que essas crianças, os professores se inserem. Então, a ideia é que a gente possa percorrer o estado fazendo esse trabalho e respeitando os tempos de aprendizagem e a realidade de cada um. Nós estamos indo até os territórios para que o tempo de professores e de coordenação pedagógica e diretores seja melhor aplicado em sala de aula. Nesta terça-feira, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Autismo. A proposta da data é aumentar a conscientização sobre este transtorno, que acomete pessoas de todas as classes sociais e etnias. De acordo com especialistas, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais possibilidades de tratamento. Um transtorno que compromete a interação social, o desenvolvimento da linguagem e as capacidades funcionais. O diagnóstico precoce, através da observação clínica e o tratamento multidisciplinar, possibilitam uma melhor qualidade de vida para os autistas. É necessário buscar um psiquiatra infantil, um neuropediatra, um médico responsável para fechar esse diagnóstico. A psicóloga e mãe de Lucas, diagnosticado com transtorno do espectro autista, enfrenta a doença com o filho há 18 anos.
Por causa das dificuldades para lidar com a situação que o cuidador tem, ela sentiu necessidade de criar um grupo de terapia para acolher mães e pais. Eu tinha muita vontade de cuidar, de ajudar a um grupo terapêutico, né, dessas famílias que compartilhavam da mesma dificuldade que eu. Não existem dados precisos, mas há uma estimativa que existam hoje no Brasil 2 milhões de pessoas com espectro autista. A criança pode adquirir o autismo no decorrer da infância. Neste caso, o autista pode ter o retardamento dos sinais com tratamento multidisciplinar. É uma equipe extensa que vai fazer esse trabalho de habilitar algumas funções ou reabilitar algumas funções que estejam com déficit nessas crianças. Um dos fatores que pode contribuir para o nascimento de uma criança com espectro autista é o nível de toxinas ingeridas pelos pais. Ocorre um desencontro na formação do cromossomo e por qualquer processo agrotóxico, inseticida, pesticida, alimentos que causaram um processo de reação nos pais, pode já formar uma alteração de desconformidade desse DNA. O comprometimento com a fala, a ausência de socialização, agressividade e dificuldade de aprendizagem são sinais para ficar alerta. 2 crianças no mesmo ambiente tendem a brincar juntas, né? E meu filho sempre ficava recluso. Não é uma simples birra, ou a criança andar na ponta do pé, ou a criança fazer um quadro de ausência auditiva que vai dizer que ele é autista. Um site na internet alerta sobre os principais sinais da doença. Colocar lá ATEC, A-T-E-C. Isso aqui vai entrar numa página que ajuda a ser preenchido em português, que é justamente para avaliar o tratamento do autismo. Para a realização de obras, a via metropolitana Camaçari Lauro de Freitas, no sentido Salvador, está parcialmente interditada. A pista foi bloqueada na noite desta segunda-feira para a correção do sistema de drenagem. A previsão é que o serviço seja concluído até a próxima terça-feira. Até lá, quem for pegar a estrada do Coco deve usar a passagem inferior e retornar em frente ao shopping Busca Vida, no quilômetro 10 da BA-099. Nada muda para quem vem do litoral norte sentido Salvador. Segundo a concessionária Bahia Norte, responsável pela via, a estrada está sinalizada. Agora é hora de ver como é que está o trânsito aqui na nossa cidade, com imagens ao vivo da Avenida Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba. São 6 horas e 37 minutos e a via está bastante congestionada. Trânsito intenso nesse ponto da cidade. A seguir, o governo do estado congela a tarifa do metrô por 60 dias. E ainda Lençóis e Jacobina ficam alagadas por conta da chuva forte que caiu durante a madrugada. TVE Notícias de volta entre os destaques do Giro do Notícias desta terça-feira. Após fortes chuvas, prefeituras de Jacobina e Lençóis decretam situação de emergência. Em Jacobina, a 350 quilômetros de Salvador, a chuva que atingiu a cidade durante a madrugada deixou ruas alagadas. A Defesa Civil informou que em apenas 2 horas e meia choveu 180 milímetros, o que fez o Rio de Contas transbordar. A água invadiu ruas e casas e atingiu cais do Rio do Ouro, que chegou a ceder. Carros foram arrastados, uma casa desabou, 2 pontes caíram, uma delas dava acesso a uma escola. Houve ainda rompimento da rede de água, além de danos à pavimentação. A prefeitura alerta que a meteorologia prevê mais chuva nas próximas 48 horas em Jacobina. A chuva também atingiu com força o município turístico de Lençóis, também na Chapada, a 400 quilômetros de Salvador. Foram 123 milímetros de chuva, volume esperado para 20 dias. Foram registrados alagamentos, entre eles um campo de futebol que ficou totalmente encoberto pela água. Até o momento, 9 famílias que viviam próximo ao Rio São José ficaram desabrigadas e 5 desalojadas. Há previsão de pancadas de chuva hoje à noite em Lençóis. Em Salvador, no bairro da Graça, a queda de uma árvore hoje de manhã, próximo ao viaduto Gabriela, bloqueou a rua Almirante Cleto, no sentido Vale do Canela, e deixou o tráfego complicado. Os condutores de um carro e uma moto chegaram a ver a árvore caindo, mas não conseguiram parar os veículos a tempo e acabaram se chocando. O motociclista sofreu ferimentos leves.
O governo do estado decidiu não aumentar o valor da tarifa do metrô nos próximos 60 dias. Nesse período, os técnicos vão aprofundar os estudos para definir se haverá reajuste ou não. Nas ruas, os usuários continuam reclamando da nova tarifa dos ônibus e insatisfeitos com o serviço oferecido pelas empresas. A partir de hoje, a passagem de ônibus está 8% mais cara na capital baiana. O reajuste realizado foi um acordo firmado entre a Prefeitura de Salvador e empresários do setor. Para quem depende do transporte público, a diferença de 30 centavos irá pesar no bolso. Tem estudante que não trabalha, a mãe tem um valor contado para dar pele para ir e voltar, entendeu? Impacta bastante na vida do estudante. Chocou muito o pessoal com esse aumento de transporte, né? E o pessoal não está satisfeito com esse aumento. O aumento prevê a renovação da frota de veículos com 1.000 novos ônibus com ar-condicionado nos próximos 4 anos. Serão 250 veículos por ano. Não haverá reajuste para o metrô nos próximos 60 dias. O passageiro que pegar primeiro o metrô pagará R$ 3,70. E quando for utilizar o ônibus, será debitado 30 centavos no cartão, completando os R$ 4,00. Um pouco complicado esse reajuste, porque nem melhoria nos ônibus tem. E o salário não aumentou, a gente continua no mesmo, né? Os ônibus estão uma precariedade, porque é tudo sujo, tudo cheio de barata. Os motoristas, a gente dá a mão, não quer parar nos pontos, entendeu? Vira a cara para o outro lado, a gente dá a mão 1, 2 vezes, passa 2, 3, não quer parar no ponto. E tá caro, né? E a gente está nas mãos de Deus mesmo. 30 centavos parece pouco. Sobre o aumento da tarifa e a insatisfação dos usuários, o repórter Juraci Santana conversou com o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Salvador, Fábio Mota. O assunto da semana continua sendo o reajuste da tarifa de ônibus aqui de Salvador. Para falar com a gente sobre esse assunto, secretário Fábio Mota, secretário de Mobilidade. Secretário, nós conversamos com algumas pessoas, usuários do transporte, e questionaram por que não reajustar a tarifa depois da chegada desses ônibus aqui na capital. Bom, o reajuste por contrato seria em janeiro. Todo janeiro tem reajuste de tarifa de ônibus de acordo com a inflação. Esse ano, o prefeito determinou que não daria o reajuste em janeiro e só daria o reajuste quando tivesse um compromisso das empresas de renovar a frota dos ônibus e ter ar-condicionado nos ônibus. Então, foram 14 reuniões ministradas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que se discutiu vários e vários dias até se chegar a um acordo, um TAC que nós assinamos, que permite que o município receba 1.000 ônibus novos durante 4 anos com ar-condicionado. Isso é uma demanda antiga, a maior demanda da população da cidade é ter ar-condicionado nos ônibus, que agora definitivamente nós vamos resolver. Outra pergunta de usuários, a tarifa pode voltar para R$ 3,70 caso esses ônibus não cheguem aqui em Salvador? Além de voltar para R$ 3,70 caso os ônibus não cheguem, também o município vai acionar o TAC, acionar o contrato para rever o valor todo que foi cobrado com diferença. Então, é um compromisso assinado por TAC, que vai passar por contrato. Os empresários, além de assinarem o TAC com o compromisso de até setembro chegar aos 250 ônibus, assinaram pelas empresas e também de forma pessoalmente, ou seja, para dar mais garantia ao contrato que foi feito. Pacientes que precisam usar o óleo da cannabis agora têm o apoio da Associação Cannabis, que chega a Salvador para facilitar o acesso à substância. A sede da Associação Cannabis, inaugurada em Salvador, tem o objetivo de apoiar e dar suporte a pacientes com as mais diversas doenças que podem ser tratadas por meio do canabidiol. O que a gente está buscando é o direito de produzir o óleo aqui com preço justo para os nossos associados. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo agora, com a nova estrutura da sede, é, como eu falei, dar um acolhimento aos pacientes. Aqui a gente vai atender, vai ter psicólogos, fisioterapeuta, assistente social, quiropraxista, então médicos, né? De acordo com os fundadores da associação, o uso do canabidiol já foi liberado pela Anvisa por meio de importação. E agora a intenção é fazer com que os outros estados brasileiros possam produzir o óleo da cannabis, que atualmente só é feito na Paraíba após autorização judicial. O que se luta agora com a fundação da Associação da Bahia, a Associação Cannabis em Salvador, é a necessidade da gente ter um laboratório, aquilo que chama uma produção indoor, ou seja, com 90 dias nós temos capacidade de produzir um óleo geneticamente, com plantas geneticamente modificadas e de grande utilidade, quer dizer, do refino
todo programado, tecnologicamente perfeito, para o uso medicinal. De acordo com o neurologista, 1,5% da população brasileira tem epilepsia, uma das doenças tratadas com o óleo da cannabis. Pesquisadores confirmam que, além dessa patologia, outras também têm tratamento eficaz com o uso do medicamento. O uso mais comum e mais comprovado é o uso com a epilepsia refractária, tá? É o uso mais comum também no Brasil, é o caso do Brasil mais famoso, né? Existem vários documentários ao redor disso, mas também existe o autismo, né? Todos os transtornos do espectro autista, no Brasil também existe um grande uso com cannabis medicinal. Outros países como o Canadá ou os Estados Unidos usam muito cannabis medicinal no que é na dor crônica, é o principal uso, e também nos tratamentos com quimioterapia para aliviar as dores da quimioterapia. Na Associação Cannabis encontramos Luíne, de 5 anos, que foi diagnosticada desde bebê com agenesia completa. Ou seja, ela não tem parte do sistema nervoso central. Para a mãe, Juliana Barreto, foram dias de dificuldade e noites sem dormir, até conseguir um relatório médico que solicitava o uso do óleo da cannabis. Há 6 meses, a pequena Luíne faz uso do óleo. Desde então, a vida delas mudou. Nós precisamos, não é só Luíne, nós temos N crianças aqui no nosso estado que pode fazer uso do óleo e ter uma qualidade de vida melhor. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, mas de outro ponto, de Salvador, com imagens ao vivo da Avenida Orlando Gomes. Essa é uma das vias, na verdade, que liga a Orla até a Avenida Paralela. Limite de velocidade de 70 km por hora. São 6 horas e 47, quase 48 minutos. A seguir, as notícias do esporte. O Bahia já tem novo técnico. No Vitória, Escudeiro fica perto de acerto com o clube. E ainda, ideias deliciosas para transformar os tradicionais ovos de Páscoa. Agora a gente fala de futebol. O Bahia ainda não anunciou oficialmente, mas Roger Machado vai ser o novo técnico da equipe até o fim do ano. Para falar sobre esse assunto com a gente, recebemos Elton Serra aqui no estúdio. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. É isso mesmo, Elton. Exatamente. O Bahia estava em busca de um novo treinador e o Roger deve chegar na quinta-feira na capital baiana. Mas antes de eu comentar sobre o Roger, a gente foi às ruas ouvir a galera, né? E a contratação dividiu a torcida. Vamos ver. Os tricolores eram só ansiedade. Expectativa até boa, né? Porque vem coisa nova, porque o que estava aí, meu irmão, infelizmente, nós, torcedor do Bahia, não mereceu o que estava aí. Desde a demissão de Anderson Moreira domingo, vários nomes passaram a ser especulados para o cargo, como o do colombiano Juan Carlos Osório e Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. Mas a diretoria acabou optando pela contratação de Roger Machado. Que seja bem-vindo e faça o Bahia, nosso timão, isso que é time, o resto é conversa, que faça o Bahia ficar sempre primeira divisão. Rapaz, vamos esperar para ver. Assim, é um bom técnico, vamos esperar para ver o que o elenco vai decidir isso aí. Se o elenco vai abraçar ele. Roger Machado estava sem clube desde julho do ano passado, quando deixou o Palmeiras com cerca de 70% de aproveitamento. Aos 45 anos, o gaúcho chega ao Fazendão com a missão de fazer do Bahia um time mais competitivo. Para alguns torcedores, um nome à altura do Bahia. É bom treinador, já treinou vários clubes, né? Inclusive foi até campeão, não posso fazer a propaganda do clube, mas tomara que ele venha com o pé quente, que o Bahia está precisando de pessoas com o pé quente. Já para outros... Acho que no momento não foi a melhor escolha para o Bahia, né? Em que pese sempre novas oportunidades poderem dar bons resultados, né? O técnico deve desembarcar em Salvador nesta quinta-feira para fechar com um novo clube até o fim da temporada. Elton, é normal que uma decisão tão importante como a escolha de um técnico divida um pouco os torcedores, né? Até porque todo torcedor tem um pouco de técnico, né, Jonathan? Então, cada um tem sua opinião. A gente vive no futebol brasileiro hoje, dois polos. Um do técnico que é o técnico boleiro, aquele que tem experiência de campo, e tem o técnico mais estudioso, aquele que foi para a academia, que foi estudar. E a gente não tem hoje esse meio termo, né? O cara que seja mais boleiro e o que também estude. O Roger está um pouco mais para o técnico estudioso. E eu acho que o torcedor pensa muito no que passou. O próprio Anderson Moreira, que tem um estilo parecido. Mas são perfis diferentes, né? O Roger é muito mais novo, né? Trabalhos recentes no Palmeiras e no Grêmio. É um treinador que vai ter a oportunidade aí
e é importante dizer que o Bahia ainda não anunciou oficialmente, mas é um treinador que chega para fazer um trabalho diferente do que ele fez em outros clubes, porque é um mercado diferente, né? Ele vem pela primeira vez ao Nordeste, ele vai ter a mesma... Ele nunca comandou um time nordestino? Nunca comandou um time nordestino. Ele vai ter a pressão de uma grande torcida, mas não é a mesma pressão que ele teve no Palmeiras e no Grêmio. Mas é um técnico que pode dar certo. E deixou o Palmeiras com 70% de aproveitamento? 70% de aproveitamento e até boas participações na própria Copa Libertadores, né? Mas os resultados, para o tamanho do Palmeiras, acabou não vindo, mas é um técnico que pode sim dar certo no Bahia. No Vitória, Escudeiro chegou a um acordo e deve assinar contrato com o time. O meia argentino estava treinando no clube e terá contrato de produtividade até o fim de 2019. Elton, esse é um bom nome para esse momento para o Vitória? Já conhece o Vitória, é a sua segunda passagem pelo clube, né? Entre 2013 e 2015 foi muito bem, conseguiu um acesso com o Vitória em 2015 para a Série A. É claro que não vive o bom momento físico e técnico, porque está quase 2 anos parado, mas é um jogador que conhece o Vitória, que a torcida se identifica bastante e que pode dar certo novamente, né? Vai precisar ter um pouco mais de paciência, mas é um jogador que vem para somar. Boa sorte para os dois times. Obrigado, Elton, mais uma vez. Até a próxima. O ovo de Páscoa não é mais o mesmo e a criatividade do brasileiro não tem limites para inovar, principalmente nessa época. Já imaginou um ovo de Páscoa de abará e de acarajé? Pois é, eles invadiram as redes sociais e a mesa dos baianos. Veja na reportagem de Cris Cambuí. Faltando poucos dias para a Páscoa, os grandes supermercados já garantiram o estoque para os famosos ovos de chocolate. Mas em terra de baiano, o bom dendê tem seu espaço, inclusive nesta época. Da nossa pizzará. Ela iniciou com as pizzas e há 2 anos a gastrônoma desenvolveu o ovo de abará e acarajé, uma forma de inovar na gastronomia. É sempre legal a gente ter uma coisa diferenciada, né? E aqui, quem não quer um acarajé e um abará na mesa? E quem não vai querer um ovo de acarajé e um ovo de abará na sua mesa, né? E a ideia era justamente juntar o símbolo tradicional da Semana Santa com a culinária local e parece que deu certo. Aqui a gente tem esse ovo de Páscoa, por exemplo, aqui esse daqui é de acarajé. Qual é o recheio dele, por exemplo? Ele está com um bobó de camarão. E aqui, vamos lá, deixa eu pegar o outro. Esse daqui... Esse é um fechado, que é o... E é embalado na folha de bananeira, né? Para poder ele não perder a característica do abará. Né? Então, assim, ele é feito recheado com vatapá e com uma proteína. Geralmente eu coloco uma proteína que o meu cliente gosta. Então, assim, eu sei que um cliente tal, ele pede sempre de siri. Então, aquele meu cliente que tem uma venda, eu mando um ovo de Páscoa de abará com recheio de siri. Porque ele vai ficar, né? E assim, na Sexta-feira da Paixão, né, já é de lei, as pessoas gostam muito de comer, por exemplo, bacalhau. Sim. E você já me disse que também sai com bacalhau. Sim, eles saem... Nós, na verdade, temos 11 tipos de recheio. Inclusive, a gente tem o recheio vegano. Como que seria esse recheio vegano? É um refogado de legumes, também com dendê, com todo o tempero que a gente leva de moqueca. Só que em vez da proteína animal, a gente utiliza os legumes, que fica tão saboroso quanto qualquer outro recheio que a gente faz aqui também. E atende também um público que não é atendido pela baiana. Agora, Cris, você comentou comigo uma questão de não descaracterizar o produto, né? Que é a questão do dendê, a questão do abará, a questão da pizza. Explica um pouquinho como que é isso, porque você disse que não pode, por exemplo, ferir a cultura, né? Sim. Como que é isso? Quando a gente começa a trabalhar com elementos da terra, e aí eu estou falando de Salvador, estou falando de Bahia, da culinária local, a gente tem que ter um certo respeito e cuidado. Você se estudar para se falar e se trabalhar com esses elementos. Acarajé e abará são patrimônios imateriais, então nem o formato, nem a nomenclatura, nem a sua receita pode ser alterada. Tudo aquilo que a gente faz de diferente, tudo que está aqui à mesa de diferente, partiu da ideia do acarajé e do abará, mas não é acarajé e abará. A gente faz uma referência às iguarias, mas a gente não tem uma receita igual e a gente não pode ter. E agora o pessoal que está em casa com certeza já está aí com água na boca. Como que faz, né, para poder encomendar todas essas delícias? A gente tem um Instagram que chama Pizzará Bahia.
né? E os pedidos podem ser feitos por lá também. Lá a gente tem os nossos contatos de WhatsApp, tem um site também, pixarabahia.com.br, que vocês têm todas as informações, tem fotos, tem detalhes dos produtos, enfim, tá lá tudo direitinho para todo mundo consumir todas as coisas gostosas que a gente prepara. Baiana é o máximo, né? Inova, respeitando as tradições. O TV Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau.